Oi pessoal, hoje eu vou responder a tag Metas Literárias. Eu respondi essa tag em janeiro de 2024. Em 2025 eu não fiz essa tag, agora 2026 eu decidi fazer, então, porque comecinho de ano, é muito bacana a gente programar. Não programar, eu não gosto de programar as leituras do ano inteiro, não, eu nem fiz. Inclusive, um dos vídeos que eu mais gosto aqui no canal, eu não fiz esse ano, que são os 12 livros para 2026. Eu decidi não fazer esse ano para organizar aqui as minhas leituras, mas é bom sim, é sempre bom fazer uma meta, olhar assim, né, qual é o meu interesse, quais livros que eu quero ler esse ano, mas eu não gosto de deixar assim engessado, entendeu? Então essa tag é bacana porque eu consigo direcionar algumas leituras aqui que eu quero fazer, mas eu deixo espaço também para o que vier de novo, que vier de espontâneo, que dá vontade de ler ali no momento e não está em nenhuma lista. Então, essa tag é bacana que dá espaço para isso. Então, mas vamos aqui a alguns tópicos que eu separei aqui, eu adaptei inclusive alguns tópicos aqui para minha realidade. Vamos lá. Primeiro tópico: quantos livros pretende ler? Olha, essa métrica, né, eu já abandonei já há algum tempo, mas eu percebo que existe uma média, vou falar mensal aqui para vocês, existe uma média de 4 livros aí que eu leio ao mês, mas isso varia, tá? Tem mês que eu leio menos do que isso, tem meses que eu leio muito mais. Isso é algo que varia bastante de acordo com o quê? De acordo com as variáveis da minha vida. Porque existe uma vida além da vida de leitora. Olha só que maravilha. Então, para que forçar, né? Para que forçar e ler certos livros se não existe a vontade, o desejo de ler só por obrigação? Não. Então existe uma variável sim, às vezes nem é só por vontade, às vezes também é por necessidade, pelos imprevistos que acontecem na vida, que às vezes nos impedem de ler como nós gostaríamos, tá? Mas eu quero colocar um novo hábito, vai ser um tópico mais lá pra frente que eu quero falar sobre isso, um novo hábito aí que eu quero adquirir esse ano. Vamos lá. Mais um tópico. Uma continuação que você quer ler. Olha, eu não sou muito de ler continuação, séries, mas esta continuação aqui sim, eu quero muito ler, que é Don Quixote, volume 2. Eu li o volume 1, que foi publicado em 1605, e esse segundo volume foi publicado em 1615. Mais uma vez, Don Quixote vai sair aqui em busca de aventuras. E como que vai ser isso agora? Porque agora ele é famoso, ele é reconhecido. Ele finalmente recebeu as honras de cavaleiro andante. Então eu tô muito curiosa aqui para saber como vai ser essa continuação. E a questão da lucidez também de Don Quixote. Como vai ser agora, né? A partir de agora. Mais um tópico. Um autor que você quer ler pela primeira vez. E qual o livro? Eu quero ler pela primeira vez William Faulkner. Mas não, eu não vou começar pelo seu livro mais famoso e também é o seu livro mais desafiador, eu acredito, que é O Som e a Fúria. Não vou começar pelo Som e a Fúria, já recebi diversas dicas de vocês por aqui, para começar a ler o Faulkner por Luz em Agosto. Então eu quero ler então Luz em Agosto, para depois sim, depois de habituada, depois de entender um pouco mais sobre a escrita, o ritmo, como o autor desenvolve aqui a história, quem sabe então eu tomo coragem para encarar esse grande desafio aqui, que é O Som e a Fúria. Outro autor que finalmente eu vou conhecer esse ano. E olha que esse autor, ele tem livros aí dos mais vendidos aí, são milhões de cópias vendidas e vai ser a primeira vez que eu vou ler. Esse livro aqui, inclusive eu ganhei de presente de uma inscrita, a Sheila, ela também é apoiadora aqui do canal. Sheila, muito obrigada. Esse ano eu finalmente lerei Os Pilares da Terra, de Ken Follett. Gente, esse livro aqui é um calhamaço, ele me intimida um pouco sim, tá? Mas já me disseram para eu ficar tranquila que é uma leitura muito fluida, uma leitura viciante, vai retratar aqui a Idade Média. E o autor fez um excelente trabalho de pesquisa, então é uma ficção histórica. Mais um tópico, vamos lá? Um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele. E qual o livro?
Eu preciso ler, eu falo que é um livro por ano, né? Quem sabe esse ano eu consigo superar e ler mais de um livro dele que eu amo. No caso, estou falando aqui de Thomas Hardy, e eu escolhi para ler, e eu acredito que eu vou ler em breve, tá? Longe deste insensato mundo. Este é um clássico de 1874. A protagonista aqui, ela era uma simples camponesa que vai receber aqui uma vasta propriedade de herança. Então, vão ter mudanças aqui, como que vai ser a conduta dela. É um livro que traz bastante aqui as descrições rurais, mas vai falar também sobre o peso de escolhas. Eu tenho altas expectativas, né? Eu sou apaixonada por Thomas Hardy, mesmo ele sendo considerado aqui o pai do pessimismo. Esta obra aqui eu acredito que não vai ser tão pesada assim, mas não que não será pesada, né? Livros nacionais para ler. Eu preciso ler este ano Clarice Lispector. Eu só estou em dúvida aqui em qual livro ler primeiro, mas eu quero muito ler Perto do Coração Selvagem. Esse foi o livro de estreia de Clarice. Foi publicado em 1943. Eu estou em dúvida entre esse ou Água Viva. Água Viva também eu recebo muitas indicações de vocês aqui para ler Água Viva, então eu tô em dúvida aqui qual que eu leio primeiro. Porque ler Clarice não é algo tão simples assim, né? A gente tem que estar um pouco mais aberto aqui para entender. Não é sobre enredo, né? A leitura de Clarice Lispector é sobre sentir, é sobre se entregar à leitura e entender, estar aberta para que o que essa leitura vai nos proporcionar. Então ela me intimida um pouco. Outro livro que eu já falei aqui, que eu pretendo ler em 2026, é Angústia, de Graciliano Ramos. Este clássico nacional foi publicado em 1936. Ele vem antes de Vidas Secas e depois de São Bernardo. Ele está no meio ali dos dois livros que eu gosto muito. Eu gosto muito de São Bernardo. Vidas Secas eu já li, já reli também. Então, é claro que eu tenho altas expectativas para ler Angústia. O livro é narrado em primeira pessoa e aqui nós teremos acesso, então, aos pensamentos do protagonista, aqui que é um homem de 30 e poucos anos, que tem muitos ciúmes da sua amada, ele não aceita ali ter perdido a sua amada para um outro homem. Então são pensamentos aqui sórdidos a respeito da sua realidade, a respeito dele mesmo, e nós teremos acesso aqui durante a leitura, então, um livro que aborda também os ciúmes. Quero ler também Yaya Garcia, de Machado de Assis. Esse livro eu nunca li, de Machado. É o último livro da fase romântica de Machado, né? A sua próxima obra, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, já abre a fase realista, a fase mais consagrada do autor. Mas essa obra aqui é considerada a melhor obra da fase romântica do autor. Yaya Garcia foi publicado inicialmente em folhetim, no ano de 1878. Também coloquei esse livro aqui já na meta do Desafio Literarteiras, mas é um livro nacional, então vou falar aqui também, que é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Inclusive ganhei de uma inscrita que é a Lulu, muito obrigada. Este livro aqui é um dos primeiros romances de autoria feminina aqui do nosso país. Esse livro ele tem um enredo romântico aqui com um casal, então apaixonado, mas ele vai trazer aqui questões, expõe aqui questões da escravidão. E como é um livro que dá voz, então, aos escravizados, é considerada também a primeira literatura afro-brasileira. Foi publicado inicialmente em 1859. Vamos continuar aqui, então, mais um tópico. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2026? Eu já falei aqui que eu quero ler mais contos, porque se eu não colocar uns contos em listas assim de leitura, acaba passando batido, e eu quero muito reler alguns contos aqui de Machado de Assis, não só de Machado de Assis, mas eu estou pensando também, depois de finalizar os contos, pretendo ler também alguns contos de Tolstói. Eu acho que eu não vou ler todos os contos esse ano, não, mas eu quero ler assim os mais famosos, aquele do Cupom Falso.
É Falso Cupom, né, o nome. Tem também O Diabo, De Quanta Terra Precisa o Homem, Depois do Baile, alguns desses principais e mais aclamados contos de Tolstói eu pretendo ler, sim. Também já falei em outro vídeo que eu quero me desafiar a ler distopia esse ano, pelo menos uma distopia, né? Porque distopia é um tipo de leitura que me incomoda bastante, né? Me tira da minha zona de conforto, me faz pensar em muita coisa. Só que o que me incomoda é que a distopia acaba se assemelhando muito à realidade. Eu sei que essa é a função da distopia, mas que realmente me incomoda bastante, mas eu me propus e lerei Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, este ano ainda, tá? E se tudo der certo, quem sabe outras grandes distopias aí que eu ainda não tive coragem de ler. Mas para começar, para tomar coragem, essa daqui é que me chama mais atenção. Outro tipo de leitura que eu faço pouco e gostaria de fazer mais, eu acho que esse ano eu vou conseguir ler uma ou duas, pelo menos, aí são as biografias. Biografias são uma excelente maneira de não só ter conhecimento, porque geralmente você escolhe, né, uma biografia para ler de alguém que você admira, ou de um contexto histórico interessante, e você aprende bastante, mas também, não só a aprendizagem, mas a questão também da diversão. Você se diverte ali, tem muita curiosidade, você tem acesso a novas informações, e é algo que eu faço pouco, ler biografia. Vamos ver se esse ano, então, eu leio pelo menos uma ou duas biografias. Coloquei um tópico diferente aqui, que é um hábito literário que eu quero ter. Até já havia falado, né, mencionado isso no comecinho do vídeo. E o hábito que eu quero ter esse ano, eu quero adquirir esse hábito, é de ler um pouquinho à noite. Não um livro cabeçudo, um livro denso, um livro mais leve, quem sabe até os contos. Vamos ver se encaixa aí os contos, a leitura de contos à noite, não sei. Porque a minha energia, ela vai diminuindo conforme o dia vai acabando e à noite eu tô... parece que a minha mente nem funciona tão bem assim à noite. Já tá desligando, assim. Mas eu gosto, quando eu tenho oportunidade, o que é raro, mas quando eu tenho oportunidade de ler alguma coisa, eu gosto de ler à noite, sabe? Parece até que eu durmo melhor. Mas tem que ser um tipo de livro em específico, um livro mais leve, alguma coisa mais gostosa, não sei, não que não seja gostosa, mas é que tem leituras que demandam mais atenção, demandam um esforço maior para serem feitas. Você entende o que eu quero dizer? E tem leituras, esse tipo de leitura eu quero fazer deitada na cama. De repente até no Kindle, que eu não utilizo muito o Kindle, mas quando eu saio, quando eu viajo, mas à noite também, de repente a luz já está até apagada e eu utilizar mais o Kindle também, um hábito aí que eu posso adquirir, que eu acabo deixando o Kindle muito de lado, mas para leituras assim mais leves, leituras assim de descanso. Vamos a mais um tópico então? Um calhamaço que pretende ler. Olha, pelo que eu estou percebendo, que eu já falei que eu não coloquei todas as leituras do ano aqui não, mas assim, pelo menos o primeiro semestre tá um pouco direcionado já aqui. Eu pretendo ler vários calhamaços, eu já falei aqui, né, do Don Quixote, o volume 2, é um calhamaço, tá? São quase 700 páginas aqui, nessa edição da Penguin. Já falei também dos Pilares da Terra, de Ken Follett. Gente, quase 1000 páginas, que é isso? Eu não tinha me atentado a isso, mas vamos lá. O que mais? Eu já comecei a ler também Retrato de uma Senhora, de Henry James. É um livro com quase 700 páginas. Esse sim é uma leitura um pouco mais lenta, uma leitura que tem o seu ritmo próprio, uma construção própria aqui do autor. Ele traz aqui as situações, o seu próprio ritmo. É uma leitura que eu estou fazendo aqui sem pressa. Tem também aqui A Inquilina de Wildfell Hall, de Anne Brontë. Nós vamos ler juntos aqui no clube de leitura que acontece na área de membros. É um calhamaço. E tem aqui mais de 600 páginas, tá? Essa edição mais de 600 páginas. Essa edição da Penguin aqui, esse livro aqui é maravilhoso. E também Oblomov vai ser a nossa leitura no clube de leitura de março e abril aqui na área de membros. Oblomov serão 2 meses então de leitura, mais de 600 páginas. Um livro que vai tratar aqui a inércia, o tempo,
O Homem Supérfluo. Então serão 2 meses de leitura aqui para este grande clássico russo. Mais um tópico, um livro que pretende reler. Bom, A Inquilina será uma releitura. Agora em janeiro também nós estamos lendo aqui na área de membros, é uma releitura, A Morte de Ivan Ilitch de Tolstói. E finalmente esse ano eu vou reler um livro que abalou as minhas estruturas, mudou algumas coisas aqui em mim, sabe? Uma maneira como eu olho aqui para minha vida, tanto para o passado quanto para o futuro, porque é um livro que fala muito sobre o tempo, sobre as perspectivas. E esse livro, ele mexeu tanto comigo, até um ponto assim de que eu quero muito reler, eu pego fisicamente assim, não, eu vou reler esse livro e eu não acabo não relendo. Eu acabo adiando e deixando, mas esse ano será o ano de releitura do Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Esse é um livro curtinho, mas que não foi uma leitura rápida para mim, e eu não sei o que esperar de uma releitura de um livro que mexeu tanto assim comigo. É um livro que eu tenho um carinho imenso, é um livro que eu me envolvi totalmente e entrei nessa história aqui e vi o passar dos anos ali tão rápido, né? Enquanto você fica olhando as expectativas dos seus sonhos, das suas metas, achando que a sua vida vai acontecer lá na frente, enquanto você projeta essas idealizações do futuro, e a vida está acontecendo ali na sua frente e não vai voltar mais. A vida é feita de fases, de etapas que passam e não voltam, e se você estiver prestando muito atenção ali lá na frente, você não vai desfrutar do momento tão precioso que é o presente. Então nenhum livro abordou essas questões para mim dessa maneira, a ponto de eu mudar o jeito com que eu olho para as coisas, para a vida, para o tempo, para as perspectivas. E isso dói um pouco assim também, né? É um processo um pouco mais profundo, tanto que transforma, mas não deixa de ser um pouco doloroso também. Mais um tópico, um livro clássico que você quer ler. O foco aqui das minhas leituras são os livros clássicos, então acho que 95% das minhas leituras são livros clássicos, então tudo que eu leio já responderia isso. Tem também mais um tópico aqui, o lançamento que você está mais ansioso. Eu estou um pouco por fora aí dos lançamentos das editoras, não sei muito bem o que responder neste momento. Eu gosto muito de ver o que as editoras estão lançando, lançamentos de clássicos, né? Mas é isso que acontece mesmo, e eu gostaria muito que as editoras procurassem lançar livros que estão esgotados aqui pra gente. Tem livros aí de grandes autores que a gente não encontra na nossa língua, a gente não encontra em português, e que eu gostaria muito, ficaria muito feliz aí que lançassem, porque existem grandes obras aclamadas, clássicos aclamados, em diversas edições, em traduções diferentes, e às vezes você procura alguns livros aí e a gente não encontra, né? Só em sebo, ou você vai pagar um valor aí exorbitante por um livro, porque a sua edição já está esgotada. Então é isso, eu respondi aqui a tag Metas Literárias. Conta pra mim agora quais são as suas metas, se você quer criar um novo hábito para o ano, porque até fica com uma dica aqui para mim, para os outros leitores, às vezes um novo hábito simples, né, como de repente carregar um livro na bolsa. Um novo hábito que eu estou fazendo agora também, que está me ajudando bastante, meio fora, né, do tempo, mas eu vou soltar aqui. Eu tô deixando o celular longe de mim. Eu já fazia isso, tá? Eu já deixava o celular em outro cômodo, eu já deixava o celular não perto, não próximo de mim, mas agora eu tô deixando muito mais longe, tá? Eu tô deixando como se fosse... Quem é das antigas vai lembrar do que eu tô falando aqui. Lembra da secretária eletrônica? A gente não tinha celular e teve uma época que tinha secretária eletrônica, era super chique, né? Porque se ligassem, tinha uma fitinha assim, que você dava o play, você voltava, você limpava a fita. Então se alguém ligasse pra você, você não estava em casa, a pessoa deixava recado.
Então eu tô deixando meu celular desta maneira, como se fosse uma secretária eletrônica, onde eu não acesso o tempo todo. Não tem porquê, não tem a necessidade de eu estar acessando o celular de hora em hora, sabe, todo o tempo, e lendo todas as mensagens, e estar conectada com tudo que está acontecendo, com tudo que estão dizendo o tempo todo. Não tem essa necessidade, gente. Não só para leitura, mas para qualidade de vida, para qualidade, para limpar um pouco a mente, sabe? Então, uma dica que eu deixo aqui para você também. Então, eu deixo o celular num lugar assim bem distante mesmo, tá? E eu olho de repente uma vez de manhã, tem algum recado, alguma coisa que eu tenho que responder que é urgente, uma vez à tarde e uma vez antes de dormir. E tá tudo bem, não tem essa necessidade de estar acessível o tempo todo, estar respondendo o tempo todo a todo mundo, né? Eu acho aí essa meta importante aí pro ano, pra vida. Só vou mudar isso um pouco quando as crianças estiverem na escola, por exemplo. Aí talvez eu deixe um pouco mais perto, porque eu me preocupo em relação da escola ligar, né? Se houver necessidade, aí sim, o celular precisa estar mais próximo de mim. Mas fora isso, não mais, tá? Não quero mais ficar com o celular perto de mim. Já não ficava antes, mas agora vai ficar mais distante ainda, tá bom? E é isso, então agora sim encerrei a tag. Deixa uma dica aqui pra mim, deixa uma dica aqui pros outros. Algum livro que você pretende ler, um novo autor que você pretende ler esse ano. Ou até abandonar um hábito também, que de repente você vê que não foi muito construtivo, não no ano que passou, mas os outros anos também. Deixa uma dica assim, a gente um ajuda o outro, na verdade, para uma vida melhor, e não uma vida só de leitor, de leitora, mas para a vida que vivemos em sua totalidade. Chega, já falei demais. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!